E aí galera, tudo certinho? Nesse vídeo vou mostrar como verificar se uma placa de vídeo de mineração adquirida na China veio em bom estado ou não. Essas inspeções também servem para placas de vídeo compradas usadas em sites como a LX ou Mercado Livre. Lembrando que nesse vídeo iremos abrir a placa de vídeo, ou seja, vamos perder a garantia que foi dada pela loja. Farei depois outro vídeo de como testar a placa de vídeo sem abrir e sem perder a garantia. Agora pessoal, vou falar sério, mais de 95% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no meu canal. Isso é uma pena, pois se inscrever no canal é gratuito. Se você está gostando do meu conteúdo, por favor, inscreva-se no canal, dê like, dê dislike, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe um comentário positivo ou alguma crítica construtiva para ajudar no engajamento. Sua participação é muito importante. Agora segue a vinheta de abertura e bora pro vídeo! Iniciaremos a inspeção com testes visuais, testes que permitirão obter diversos detalhes sobre o estado da placa. Analisaremos a placa como um todo, começando pela sua carenagem, verificando se o gabinete plástico encontra-se em boas condições, sem arranhões ou sujeira. Em seguida, examinaremos o estado dos coolers, garantindo que eles não estejam presos a nenhum objeto ao serem rotacionados com o dedo. Posteriormente, avaliaremos as entradas de energia à procura de sinais de plástico derretido e também verificaremos o slot PCI Express para garantir que não haja terminais arranhados ou quebrados. Continuando com a nossa inspeção, verificaremos os conectores HDMI, DVI e o espelho do chassi, procurando por sujeira ou algum ponto de corrosão, pontos queimados ou quebrados. Finalmente, procederemos à verificação da presença de todos os componentes na parte traseira da placa, bem como a busca por indícios de oxidação nos parafusos que fixam o dissipador da placa. Com a ajuda de um multímetro, procederemos a realizar testes nos conectores de alimentação da placa de vídeo, a fim de verificar a existência de curtos-circuitos e garantir a segurança da placa-mãe. Mediremos os conectores da fonte e o slot PCI Express. Vamos colocar o multímetro na escala de continuidade. A escala de continuidade apita quando encontra alguma resistência baixa, ou seja, se unirmos os dois conectores, o vermelho e o preto, vai apitar, indicando resistência baixa ou curto. Essa resistência geralmente vai até 50 ohms. Acima disso, o multímetro para de apitar. Quando existe um curto total, geralmente o multímetro fica com um número muito abaixo, aproximado de zero. Iremos colocar a ponta preta do multímetro em algum terra da placa. Podemos usar o espelho para isso. Vamos usar a ponta vermelha para fazer os testes. Para saber se o ponto terra está realmente aterrado, iremos colocar a ponta vermelha no espelho. Se apitar, está bem aterrado. Se não apitar, coloque a ponta preta no espelho de um jeito que fique bem conectada. Ao colocar a ponta vermelha no espelho, o multímetro irá apitar e vai dar um número aproximado de zero. Guarde esse número porque se ao testar na placa ele aparecer novamente, indicará um curto total. Vamos iniciar os testes na alimentação da placa de vídeo. Começaremos pela linha de 12 volts e 3.3 volts no slot PCI Express. Depois, iremos testar os conectores de alimentação que vêm da fonte do computador. Vamos testar todos os terminais 12 volts. Eu vou colocar aí uma imagem no vídeo para demonstrar onde são os terminais que você tem que testar. Caso houver algum curto nas alimentações da placa de vídeo, a nossa inspeção acaba por aqui e você já pode pedir devolução no Mercado Livre ou abrir disputa no site chinês, porque a placa veio com defeito. Agora, se não existe curto, podemos continuar. Depois de todas as verificações iniciais, iremos abrir a placa de vídeo. Para abrir a placa, teremos que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é sempre abrir a placa com o espelho para fora da mesa ou da bancada, evitando assim alguma torção e empenamento no PCB e, por consequência, alguma quebra de esferas do BGA. O segundo passo é a retirada dos parafusos. Iremos procurar os parafusos que seguram o dissipador. Vão existir parafusos na parte traseira da placa de vídeo e em algumas placas podem existir parafusos no espelho, gabinete plástico ou no próprio dissipador. Escolha a ponta Phillips correta à cabeça do parafuso. O torque dado no parafuso tem que ser devagar. Aqui não precisa de força. Se você estiver fazendo força ou se o parafuso não estiver girando, quer dizer que você está com a ponteira da chave Phillips errada. As pontas certas se encaixam perfeitamente ao parafuso e você não precisa empregar um torque muito grande para tirá-lo. Retirados os parafusos, agora vamos para o terceiro passo, a retirada do dissipador da placa. Se estiver muito duro para retirar, primeiro iremos verificar se realmente não existe nenhum parafuso adicional na placa que esteja segurando o dissipador. Se não existir, podemos com a ajuda de um secador de cabelo jogar um ar quente na placa para amolecer um pouco a pasta térmica
térmica velha e os thermal pads. Abrir o dissipador com o movimento de girar sem empregar muita força. Todos os movimentos têm que ser devagar. Verificar onde está o conector dos coolers para poder retirá-lo. Podemos retirar esse conector também com a ajuda de uma espátula plástica. Pronto, com o dissipador retirado, poderíamos começar a inspeção visual na PCB da placa de vídeo. Vamos dar uma olhada geral na placa, se não está faltando algum componente ou se a placa já passou por algum conserto anterior. Já vi relatos de placas vindas da China com jumpers expostos, ou seja, o chinês consertou a trilha da placa com um fio e deixou ele exposto. Não se deu nem o trabalho de cobrir com uma tinta UV. Iremos olhar as bobinas, o VRM, os capacitores eletrolíticos, verificar se não estão estufados, pontos de solda derretidos na placa, soldas mal feitas, pontos plásticos derretidos. Podemos observar também como está a placa em questão de sujeira, se está com muito pó, se tem sujeira nos coolers, e o principal, procurar por vestígios de oxidação nas soldas dos componentes e nas partes metálicas. Se houver algum tipo de oxidação, teríamos que analisar em que ponto da placa está essa oxidação e se pode ter atingido a solda BGA. Agora iremos verificar a solda BGA da placa, no chip GPU e nas memórias. Vamos procurar por pontos pretos ou oxidação. Vamos virar a placa contra a luz e olhar as esferinhas. Elas têm que estar redondinhas e bonitas. Se estiverem pretas ou deformadas, provavelmente você vai ter problemas nas soldas BGA em breve. Agora, olhando o chip GPU, podemos verificar se ele foi muito usado em mineração pela sua coloração, ou seja, a coloração do seu substrato. Se a coloração esverdeada estiver muito escura, esse chip já foi muito usado em mineração ou passou por um processo de solda muito estressante. Ou seja, se o seu chip estiver assim, a vida útil da sua placa vai ser bem baixa, porque, como se diz, a cada 10 graus acima, diminui pela metade a vida útil do componente. Outra verificação que pode ser feita é a data de fabricação do chip, com o seu ano e sua semana. Pela lógica, dá para saber se ele foi muito usado ou não. Se a mineração esteve em alta nos anos de 2019, 2020 e começo de 2021, chips com data de fabricação superior a essas provavelmente foram pouco usados ou são novos. Vai estar aí no vídeo tanto o chip da NVIDIA quanto o chip da AMD, onde você vai ver esse ano de fabricação, ok? Agora passamos para as memórias. Aqui verificamos inicialmente a coloração das mesmas. Elas têm que estar com um pretinho claro. Se estiverem um preto muito escuro ou na cor marrom, quer dizer que elas foram muito gastas. Outro indício que pode ser feito para saber se os chips foram muito gastos ou não é verificar os códigos delas, se elas pertencem ao mesmo grupo ou uma família de produção. Se pertencerem e eles estiverem em uma cor aceitável, pode ser que elas foram pouco usadas ou sejam até novas. Agora, se estiver com a coloração alterada e um número de produção muito diferente uma da outra, foram memórias muito usadas. Novamente, está passando aí uma imagem no vídeo demonstrando aonde que vai ser verificado essa parte aí para ver se a memória está na mesma família, né, de fabricação ou não. Agora, iremos verificar os estados do thermal pad. O thermal pad em bom estado tem que estar molinho e maleável. Vamos ver se eles estão nos formatos dos chips que estão pressionados. Se tiverem, quer dizer que estão fazendo um bom contato com o dissipador. Caso algum thermal pad esteja rasgado ou em tamanho errado, ele vai ter que ser trocado. Por fim, vamos ver se a pasta térmica aplicada está em boas condições ou ressecada. Mas por desencargo, vamos fazer a troca da pasta, pois não sabemos que qualidade da pasta que veio na placa. Acredito que eu tenha pego todos os pontos necessários para uma ótima inspeção visual na placa. No próximo vídeo, iremos fazer os testes, só que agora sem abrir a placa. Vão ser incluídos todos os testes com softwares e benchmarks. Depois desse vídeo, acho que eu mereço seu like, não é mesmo? Então se inscreva no canal, curta e compartilha. Bora ajudar meu canal a crescer, galera. Fique agora com um vídeo indicado pelo YouTube. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Falou!